E aí, rapaziada, eu sou o Éder Pessoa, como vocês sabem, tô de férias, mas aí antecipei alguns vídeos aqui, e esse é mais um deles, com a participação muito especial dele, André Cavalini, deixa eu até tirar aqui, ó. Pronto, com a participação dele, André Cavalini, do Guia do Terror, da Dois Filmes, enfim, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado bater mais um papo aqui no Cinema e Séries. O prazer é todo meu aqui. O convite vem, eu nem penso, eu já falo qual que é o tema. Vamos para cima, porque é sempre muito bom estar aqui, trocar ideia, falar sobre coisas de trabalho, que é dar dois filmes, mas também falar de coisas que a gente gosta, que são os filmes. E hoje, especialmente, falando do Jack Chan, que é uma figura icônica, ímpar do cinema mundial. Exatamente, hoje a Valeu gente pelo vai. convite. Oh, imagina, que isso. Na descrição aqui vai ter o Instagram do Guia de Terror, a Dois Filmes, enfim, aí fiquem à vontade aí para vocês curtirem não só o trabalho do André, mas também do pessoal da A2, para vocês ficarem sabendo de todos os lançamentos e tudo mais. E fiquei sabendo aqui em off que lá no final da live vai ter uma surpresa, vamos dizer assim, né? Algumas Vamos informações ter. interessantes. Breaking É, news. exatamente. E aí eu queria saber de você, André. Bom, Você lembra qual foi o primeiro filme que você assistiu do Jack Chan? cara, o primeiro filme que eu escolhi, que eu assisti do Jack Chan, porque eu falei, vou ver o filme do Jack Chan, foi Arrebentando em Nova York. Boa. Então, e o VHS Arrebentando. ainda. Pô, VHS. Eu acho que eu aluguei A Hora do Rush em VHS, mas o primeiro filme que eu assisti com ele foi na Band, provavelmente. Eu acho que foi Police Story. Eu acho que foi. Eu não lembro nem se foi o primeiro, porque o Police Story já tem sei lá quantos filmes. Tem vários, é. Vários, mas eu assisti, eu sei que um dos Police Stories, com certeza eu assisti, foi um dos primeiros, assim. Mas a Hora do Rush, Bater ou Correr, aliás, a gente vai falar sobre esses filmes aqui, Sim, mas são dois são da época do filmes, VHS. com certeza, na época do VHS, tá, pô, bombava. Então a gente vai Muito bom. começar. A gente trouxe aqui 10 filmes. E é interessante aqui, eu acabei de ver que a gente conseguiu mesclar várias fases dele. E assim, gente, obviamente vai ficar filme de fora. Não tem nem como. Se a gente fosse fazer uma tier list com todos os filmes do Jack Chan, a gente ia ficar aqui 12 horas falando dos filmes, né? Aí a gente pegou 10, alguns dá 2, enfim, aí a gente vai batendo esse papo, vai trocando essa ideia. Lembrando que o Jack Chan, ele nasceu lá em 7 de abril de 54. Você tava com alguma. Você falou que tava com uma colinha também para falar alguma coisa a respeito do Tô Jack aqui, Chan? tô sim. Hong Kong, 7 de abril de 54. 54, exatamente. Ele tem 72 anos e é interessante, Uhum. né, André, que ele conseguiu fazer uma transição do cinema mais, vamos dizer assim, corporal, porque ele fazia Sim, cenas de luta dele e tudo mais e tal, para um cinema que hoje em dia mescla um pouco isso, mas pô, o cara já tem 72 anos, dá aquela mesclada com os efeitos especiais também, né? Então isso é interessante também de sim. você ver na carreira dele, né? Sim, e desde aquela época que ele começou, você tinha alguns efeitos práticos, né? Uma corda aqui, outra ali, mas você percebe que ele vai envelhecendo, ele não deixa de fazer as peripécias dele, né? Mas você já começa a perceber que ele já escolhe melhor, mais trama, ele Sim. deixa a ação acontecendo mais com os outros. Eu vejo que ele tá meio respeitando o tempo dele, sabe? Mas ele não deixa de fazer. Não deixa de fazer. Acho que isso é um barato, né? Exato. Não, e assim, é impressionante o volume de trabalho que o cara tem, né? Lá em Hong Kong, enfim, ele. Eu acho que ele faz pelo menos um filme por ano, né? Pelo menos. Opa, opa, voltamos. Oi.
Voltamos. Aí, ó, Odé, qualquer coisa, se ficar muito difícil, se ficar travando muito também, como é gravado, não tem problema nenhum, qualquer coisa a gente marca para um outro dia. Não tem Tá crise não, bom? tá? Mas Então, aí vamos, na bora. parte da noite, pra mim tá tranquilo, tá? Boa, Amanhã, beleza. quinta, a gente tá de boa. Show de bola, show de bola. Maravilha, então. É, eu tava falando sobre. A gente tava Ah, começando a falar dos filmes dele, né? sim, não, e uma coisa que eu acho interessante é que lá em Hong Kong, eu acho que ele faz ainda hoje pelo menos um filme por ano, né? O Com fluxo certeza de mais, trabalho viu? dele, porra, é impressionante. Eu diria pra você que ele faz pelo menos uns 3 filmes por ano, pelo menos. E assim, né? Ultimamente, sim. E outra, é aquele tipo de filme que muitas vezes ele é um coadjuvante e tal, mas assim, de qualquer forma, alguns que ele é protagonista, claro, mas só Sim, de ter o sim. nome dele estampado na capa, porra, já é Sim, é uma inacreditável, marca, né? né? Uma É uma marca, com marca. certeza. E aí ele tem também negócio de banda de. Ele tem algum tipo de questão musical também que ele faz, né? Ele acho que é produtor de algumas bandas, boy band, sei lá de Hong Kong também. O cara aposta em tudo, tá em todas as mídias, vamos dizer assim, né? Ele diversifica, né? E ele hoje também atua muito como produtor, né? Sim. Não, não de filmes, não só assim, ele na área de arte, na área de entretenimento, né? Ele tá espalhado por toda parte, né? Mas hoje você vê ele muito mais participando com estúdios, né? Eu não sei dizer para você se ele tem um estúdio próprio, não sei dizer, Tá. mas eu É, acredito que ele deva ter sim. eu acredito que sim, pelo volume e tudo mais, né? Eu acredito. E pelo poderio que ele conseguiu ao longo dessas tantas décadas aí que ele tá trabalhando aí no cinema, né? Então, Com ó, certeza. eu dividi aqui em cinco categorias, vamos dizer assim, tendo acrobacias incríveis, melhor filme Boa. dele e tal, né? Tomou uns socos, mas saiu vencedor, que é um filme que é uma abaixo desse primeiro, que é o suprassumo, vamos dizer assim, os filmes suprassumo dele. Depois empate técnico, que são os filmes mais ou menos. Era Aham. melhor não ter lutado, que é aquele filme, né? E É, vários ossos quebrados, que são aqueles filmes uhum. que fala, putz, velho, acho que não deu, né, Jack Chan? Acho que não deu. É. Só vou ver se for fã, né? Exatamente, exatamente. Então vamos lá, vamos seguir a ordem aqui. O Tá primeiro bom. deles, que aliás eu assisti nos cinemas, Bater ou Correr, que é um filme com Owen Wilson. Eu vou até pegar aqui o diretor e tudo mais. Mas, cara, eu acho esse filme bem divertido. É um filme onde Jack Chan, a gente vai ver alguns filmes aqui, onde ele já tá naquela fase de filmes norte-americanos. E eu acho que ele conseguiu, mais uma vez, transicionar bem. Acho que existem filmes que não são tão bons que ele fez lá, que ele fez em Hollywood, mas esse Aham. no caso, e é impressionante como ele consegue pegar uma dupla que, em teoria, não tem absolutamente nada a ver, Jack Chan e Owen Wilson, mas por conta do roteiro, por conta do carisma dos dois, sai um filme muito interessante, muito divertido, né? Sim, e assim, eles têm uma química enorme, né? Eu acho que eles não têm a mesma química que ele tem com o Chris Tucker, Exato. mas eu entendo que funcionou bem porque o próprio Owen Wilson também é um cara de comédia e ele dá aquela canastrice, digamos assim, né, pro filme. Eu concordo contigo. É uma fase que ele tá americano, né, tá fazendo mais filmes lá, sem perder a essência dele, claro, né? Sim, Mas é uma produção muito boa, divertida. exato. Na época, o diretor é o Tom. Deixa eu ver aqui o nome dele. Tom É, Day. Tom Day, ele fez aquele Isso. Showtime, né? Que é o filme com o Robert De Niro e o Ed Murphy. É, então, assim, ele sabe lidar bem com essa questão de ação barra comédia. E é um filme que eu vi aqui, cara, fez boa bilheteria aqui, viu? Ele fez quase 100 milhões de reais nas bilheterias mundiais. E aí ganhou a sequência Bater ou Correr em Londres, se não me falha a Sim, é memória. verdade. E assim como muitas comédias, eu acho que tem seu valor, mas, putz, não tá à altura desse primeiro filme aqui. Não sei o que você acha, não sei nem se você lembra, assim, eu assisti há um tempo atrás, mas eu lembro que, assim, o segundo filme é um pouquinho mais fraco que esse primeiro.
Eu acho que o segundo, eles meio que tentaram embalar na dupla e não pegou, não pegou. Talvez se eles tivessem continuado nos Estados Unidos, tivessem aproveitado o mesmo ambiente do primeiro, tivesse dado melhor, né? Mas É. tem uma curiosidade sobre esse filme, que os roteiristas e produtores são muito famosos por fazerem séries de televisão, que é o Alfred Gough e o Miles Miller. Eles criaram Smallville, por exemplo. Caramba! Então, você percebe que o tom do filme É. é um tom comercial. Ele é feito para ser. É plástico mesmo. É um negócio que você faz meio que assim. Quem cabe nesse personagem, Jack Chan? Quem cabe nesse personagem? Ah, Owen Wilson. Bota lá e faz. Então, eu acho que o segundo já tinha esgotado mesmo a É. fórmula. E você tá falando uma coisa, é muito interessante, porque depois que você comentou isso, eu peguei. Ele tem uma pegada de As Loucas Aventuras de James West, tirando as devidíssimas proporções, Tem. que é baseado num seriado também. Então isso é muito interessante mesmo de você perceber, de você notar, enfim, né? Só para contextualizar, a Lucy Liu tá no filme também. E no roteiro, ó, um chinês viaja para o oeste selvagem para resgatar uma princesa sequestrada, a Lucy Liu, e após se juntar a um ladrão de trens, a improvável dupla enfrenta um traidor chinês e seu chefe corrupto. Então, assim, se você ainda não assistiu a Bater ou Correr, cara, é um filme que é diversão garantida, assim. E ao longo desses vários filmes do Jack Chan, a gente sabe, obviamente, que no final vai ter aquelas cenas cortadas, onde ele também cai, enfim, acontece várias Exatamente. coisas, e é muito legal. Cara, eu gosto desse filme, eu gosto. Talvez não seja o melhor filme dele, mas eu acho um filme muito competente. Concordo, concordo. E é um filme que se tá passando na TV, o que é uma coisa muito rara hoje em dia, É, né, de a gente falar. Mas vamos imaginar que você tem lá na lista de filmes para você assistir e você passa por ele. É um filme divertido, é um filme que você pode gastar aí quase 2 horas aí para você se divertir um pouco. Eu acho que é legalzinho, sim. sem dúvida. Eu deixaria ele aqui no empate técnico, porque Também, vendo os 10 aqui, eu acredito que tenha filmes que melhores e que pode chegar lá nessa segunda categoria e obviamente na primeira categoria também. beleza. Vamos lá para o segundo, que é Arrebentando em Nova York. Eu tinha colocado Police Story aqui, mas Arrebentando em Nova York, você sabe que eu vi há pouquíssimo tempo e como esse filme é divertido, cara. Ele Como é. esse filme é divertido. E assim, tem ele e tem o Arrebentando em Barcelona, se não me falha a memória também, né? Tem Arrebentando em Barcelona, tem Arrebentando em Hong Kong. Só que, se você for ver, são adaptações brasileiras para títulos que não são uma franquia. Eles meio que criaram uma série de filmes para ele. E são filmes que são mais velhos que o Arrebentando em Nova York, mas que foram lançados depois. Muito provavelmente por conta do sucesso do filme, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Com Então certeza, com certeza. é muito legal ver isso também, né? A parte cultural Muito. tipo, os nomes brasileiros, né? Arrebentando em Nova York, arrebentando eu não sei o quê. Não, e sem contar também que tem toda a questão nos filmes do Jack Chan, principalmente, assim, outros também, mas tem a questão da dublagem que deixa a coisa ainda mais interessante, ainda mais gostosa de ser assistida. Nesse aqui, cara, é um Jack Chan acrobata, né? Ao Ele é. contrário, o Bater ou Correr ele tem essa pegada, mas assim, ele é um cinemão mais esquemático hollywoodiano. Não que não tenha as lutas, Exato. mas o Bater ou Correr, desculpa, o Arrebentando em Nova York, ele é bastante acrobático e é o típico filme de Jack Chan que a gente acostumou ou cresceu assistindo, né? E isso é legal, isso deixa a coisa mais pulsante, mais interessante, né? É uma coisa do tipo, foi a primeira vez que ele filmou, acho, nos Estados Unidos, né? Então foi quando e ele veio, o diretor do filme é um colaborador constante dele que chama Stanley Tong. E foi assim, o filme foi filmado nos Estados Unidos, mas toda a produção dele é de Hong Kong, né? Então eles levaram para o cenário a equipe toda. Então por isso que tem esse ar tradicional, né? Sim. Mas eu acho que foi um excelente cartão de visitas, né, para o pessoal norte-americano conhecer o Jack Chan em seu próprio território, sabe? Porque
diferente, como você falou. A experiência de Bater ou Correr, ou Hora do Rush, ou outros filmes que já tem uma fase mais americana dele, mais hollywoodiana, esse daqui é uma fase ainda de asiática. É uma fase de Sim. luta, de acrobacia, luta com cadeira, luta com mesa, luta com bastão, pula Escada, do né? prédio, escada, cai do prédio, pula no barco, sabe? É aquela coisa que o cenário não tem limite. É. Tudo faz parte da coreografia, né? Sim, com certeza. E é interessante pensar também que na TV Globinho passava as aventuras de Jack Chan e Sim, eles eu lembro. conseguiram inserir no desenho animado, que obviamente tem as fantasias e tudo mais, o Muvuca fez e tal, que tem a fantasia, mas consegue encarnar esse espírito do Jack Chan, né? E talvez por isso tenha feito tanto sucesso assim as aventuras de Jack Chan, né? Verdade. Eu não sei se você chegou a jogar, mas tinha um jogo desse desenho, Play do 2, acho que era. PlayStation. É, Isso. Muito divertido. Mesmo a mesma linha de você pegar as coisas e jogar e subir nos lugares fazendo acrobacias. É muito legal. exato. O Stanley Tong, eu tô vendo aqui no IMDB, realmente, cara, ele tem Police Story 3. É engraçado que o Police Story ó, tem Police Story 3 e Police Story 3 parte 2. Aí o 4, ele fez também aquele O Mito, que eu acho que esse filme é o filme com o Jack Chan, mas o Jack Chan aparece numa ponta, Kung Fu Yoga. Então é o que você falou, ele é uma presença constante, aí um parceiro constante nos filmes do Jack Chan, né? Opa, peraí que saiu aqui. Voltamos aí, agora sim, Show. voltamos. E na sinopse, um jovem visitando e ajudando seu tio na cidade de Nova York se vê forçado a lutar contra uma gangue de rua e a máfia também, com suas habilidades nas artes marciais. Cara, quem gosta de Jack Chan e ainda não assistiu Arrebentando em Nova York, acho que tem que assistir, não tem jeito, porque, porra, é um baita de um filmão, né? Filmografia básica, meu. E Exato. sabe que não é só o diretor que é da equipe dele. Eu tava lendo aqui o elenco e todas as principais aqui, Anita Mui, Françoise Ip, são atrizes que direto fazem filmes com ele na fase de Hong Kong. Então, realmente, para quem está querendo começar com Jack Chan, esse daí é uma opção muito boa, cara. E é Uma pena interessante. que esse filme não tem disponível assim tão fácil, né, para você É, assistir. exatamente, é verdade mesmo. Mas é interessante, você está falando uma coisa e é legal pontuar, que, por exemplo, assim, um filme como Arrebentando em Nova York é mais fácil da pessoa que, assim, eu quero começar a entender ou assistir ou fazer parte, ver a filmografia do Jack Chan. Uhum. É mais fácil começar por um Arrebentando em Nova York, por exemplo, ou o próprio Bater ou Correr, do que, por exemplo, com Os Punhos do Dragão. Que Os Punhos do Dragão eu gosto, a gente vai comentar a Sim, respeito sim. desse filme, eu gosto, mas é o tipo de filme para quem já está acostumado com o cinema Kung Fu oriental, de luta Sim, oriental, né? Então eu acho que nesse caso, assim, e tem uma cena também, eu acho que é nesse, que ele luta numa espécie de um inflável, de um carro, que é tipo parece uma boia, sei lá, alguma coisa nesse sentido, que é uma cena eu acho que é esse mesmo, que é uma cena maravilhosa também, e, puta, fica a dica, porque é um filmaço, viu? sim. Ele não tem aquela cara, o Arrebentando, não tem a mesma cara dos outros mais antigos, justamente porque os cenários são diferentes, o É, ambiente é diferente. Não são filmes de época, é um filme contemporâneo. Então, os exato. outros não. Os outros você vai encontrar muita sujeira, poeira, coisas quebrando, é bem diferente. Então, realmente, é a porta de entrada. Eu acho que foi para mim, né? No meu caso, foi esse filme o primeiro que eu fui lá e falei, Jack Chan, deixa eu assistir. E aluguei. Boa. Eu vou falar pra você que, ó, ele dá pra colocar, cara, dá pra colocar em acrobacias incríveis, viu? Eu acho. Porque é um ponto, é uma porta de entrada e tudo mais, e vale muito a pena ser assistido por você. E se você já assistiu, reveja com toda certeza. Uma Vamos dica para agora. quem for assistir. Opa, claro. Esse filme tá para locação digital. Boa. Eu achei ele para alugar, se não me engano, no Prime Video e na Claro. Não tem em assinatura, não tem para você.
alugar em outros lugares, então é um filme que está mais restrito. Provavelmente, se você for no YouTube procurar, você vai encontrar Sim. também. E é meio complicado assim, porque muitos dos filmes, eu sei que a gente tá falando de, tipo, sei lá, mais de 100 filmes da filmografia do Jack Chan, mas assim, tem determinados filmes, a A2, obviamente, está trazendo vários desses filmes, Vários. Aham. né, que não tava no catálogo de lugar nenhum e tal, mas existem ainda filmes que são difíceis de achar, né? Tem um filme que ele faz, tem o Medalhão, que é um filme que eu não sei se tá em algum streaming, eu tô de cabeça aqui. E tem um Aham. outro que passava na sessão da tarde, que eu não vou lembrar, mas o filme é uma capa azul, que ele. Eu acho que foi o primeiro filme que eu vi ele dando um beijo numa menina, numa mulher e tal. Eu não lembro, Ah, tá. eu Tem não um lembro o chamado nome. Quem Sou Eu, Sim, é verdade. que Nossa, é eu acho que é verdade esse, mesmo. não sei se é esse, mas é Esse, dessa mesma linha. Essa dessa mesma. mesma linha. Tem um que ele é Exatamente. piloto de corrida também, que é mais ou menos essa mesma. Thunder. Acho Thunder, que é isso alguma mesmo, coisa, né? Thunderbolt, é isso mesmo. Filmaço também, cara. Putz, filmaço. E outra, gente, esses daqui a gente pegou, os 10 aqui, que a gente, obviamente, já assistiu, assistimos mais do que 10 filmes do Jack Chan, mas os que estavam também mais frescos na nossa mente e tudo mais, enfim. Sim. Vamos para o próximo, então, que é Bons Companheiros. Esse filme eu assisti numa cabine, e, aliás, agradeço muito a vocês da A2 Aham. que me deram essa oportunidade. Eu assisti numa cabine de imprensa online, e é um filme desses três que a gente já falou, e eu vou falar para você que talvez. Eu acho que ele se diferencia, na verdade, de todos esses que a gente vai falar. Porque, apesar dele ter. Ele tem o drama, tem a luta e tudo mais, mas ele Sim, foca mais no drama e tem essa questão também de ser uma homenagem aos dublês do cinema, né? Isso é muito legal, sim. isso é muito interessante, e eu acho que até aumenta, isso faz com que aumente essa beleza do filme, vamos dizer assim. Porque o Jack Chan, no final das contas, foi dublê também lá no início da carreira, né? Sim, sim. E segue sendo, né? Isso é Segue verdade. sendo. Eu acho que faz parte da essência do personagem que ele construiu. O Jack Chan que a gente conhece, né? Na Sim, frente das câmeras, ele é essencialmente um dublê. E esse filme, eu acho que você comentou muito bem sobre mostrar essa realidade, que é um drama, na verdade, né? Porque no caso desse é filme um drama. especificamente, você percebe que o dublê envelhece, né? E ele tem que Exato. começar a construir formas de se manter nativa, seja treinando outros, seja trabalhando com animais, entende? Né? Então é muito interessante. É uma ficção, mas ela tem muita inspiração nos bastidores, né? Sim, com certeza. E é isso que eu falei. A questão dele tratar também de colocar o animal, que tem um cavalo e tudo mais, e o Uhum. cavalo, no final das contas, cara, ele é um segundo, um coprotagonista quase do filme, né? É, Sim, e é muito legal esse filme. Na verdade, assim, eu fui sem esperar absolutamente nada, e eu acho que fazia até um tempo que eu não assistia nada do Jack Chan, assim, sabe? E aí, quando vocês comentaram, ó, vai sair um filme, né, do Jack Chan, a gente vai distribuir, a A2 vai distribuir, eu falei, putz, beleza, vamos ver qual é que é, né? E eu gostei por conta de se distanciar. Eu amo ele lutando, eu amo ele fazendo as acrobacias. Opa! uhum. Mas eu gosto também de, por exemplo, atores e atrizes que saem da zona de conforto. E ele é um cara que eu acho que ele nunca ficou numa zona de conforto de só filmes de luta barra comédia. Porque a gente vai comentar Sim. aqui, por exemplo, do Massacre, do Police Story mesmo, que são filmes que ele se reinventa, né? Direto ele tá se reinventando. E com os bons São companheiros não foi dramas, mas eles diferente. não são, eles são focados em situações diferentes, né? É, Sai um pouco daquilo que nós aqui estamos acostumados. A gente não está acostumado a ver drama policial. é, Não é muito a nossa praia. E o cinema chinês tem muito disso. Dilemas éticos, dilemas familiares. E esse filme, Bons Companheiros especificamente, ele tem tudo isso, só que desse lado da parte humana, né? Da família, da dificuldade financeira, né? Da situação do cinema que não está mais sim. tão em um auge. É muito interessante. Eu acho que quando a gente for falar de Police Story e de outros filmes mais antigos, a gente vai conseguir trazer um pouco mais desse panorama para quem está assistindo, sabe?
Com Porque é certeza. muito legal ver isso na carreira dele, assim. Parece que tem uma sequência, assim, você consegue entender É, de onde ele vem. exatamente. E deixa eu perguntar uma coisa, eu nem sei se você sabe, mas assim, Diga. deve ser um tanto difícil, porque, putz, ver um filme do Jack Chan, e Aham. aí, obviamente, tem toda a questão de várias distribuidoras querendo, obviamente, fazer um contrato para distribuí-lo. Deve Sim. ter sido, deve ser, porque a gente vai falar de outro também, que é o Operação Panda, mas deve ser sempre um trâmite um pouco mais demorado, talvez, um pouco mais complexo para você conseguir fechar esse pacote, vamos dizer assim, fechar essa distribuição desse filme, né? Normalmente, esse tipo de negócio acontece antes do filme ficar pronto. Tá. Né? Então, muitas vezes, você faz pacotes. Você vai lá e você pega a distribuidora que está cuidando do lançamento do filme. Porque, vamos pensar assim, o Jack Chan está fazendo o filme. Quem está conduzindo aquele filme é uma produtora. Não é a Sim. produtora que distribui. Geralmente, ela tem uma financeira atrelada que vai cuidar da distribuição internacional, local, essas coisas. Então, esse pessoal frequenta muito os mercados de filme. Tem um mercado muito grande em Hong Kong, que o pessoal que a dois frequenta já há muitos anos, né? E nesse caso, os filmes do Jack Chan, esses mais novos, todos estão com a gente, né? Legal. Todos estão com a dois filmes. Então, esse Bons Companheiros e Operação Panda são os que nós trouxemos para falar aqui hoje, que são exemplos dessa linha, dessa safra mais nova. Sim. Mas a maioria dos filmes do Jack Chan, tirando algum ou outro que ele tenha feito com contrato com outro estúdio, pertencem aqui porque foram negociados lá atrás. Legal. Foram negociados já na fase pré-produção ou início da produção. Então é interessante. E eu acho que a sacada, Éder, é quando você consegue fazer isso. Quando você consegue fazer uma entrada num processo já de produção ainda em desenvolvimento, e você entra ali e garante, porque para os caras é bom também. Claro. Porque você cobre o financiamento, você já garante a distribuição do filme, você já tem ali digamos assim, uma venda fechada para um negócio que nem saiu ainda. E eu acho que é uma questão também de confiança, né? Porque, por exemplo, Com a, certeza. a 2 chega, faz o primeiro, aí a produtora lá de Hong Kong viu que deu certo e tal, a distribuição do Brasil, pô, foi legal, massa. Putz, é muito melhor você seguir fazendo algo com alguém ou com uma empresa que você sabe que é ponta firme do que você tentar um outro tiro, né? Que não sabe se vai dar tão certo, né? Certamente. Sair do lugar que você já conhece, né? Exato, exatamente. Bons Companheiros tá em alguma plataforma? Obviamente tá, né? É Ele Prime? tá para locação digital hoje. Hoje você Boa, consegue alugar ele por um valor mais ou menos de R$ 7, assim, 6 e show. pouco. No Prime, no Claro, na Apple. Ele tá, assim, no YouTube também tem. Ele, na maior parte das plataformas de locação, hoje ele não tá em assinatura de lugar nenhum. Provavelmente, eu, posso até te pesquisar depois, mas Claro. hoje, nesse momento que a gente está gravando, ele não está ainda disponível em nenhuma plataforma para assinatura, mas é uma questão de tempo, porque ele Boa. já está na fase final dele de locação. Então, logo, logo, alguma plataforma vai receber, e eu arrisco dizer que o Prime Video vai ter esse filme logo, logo. Não, e outra, mas pensando nessa questão de que o filme tá lá por 6,90, 7,90, sei lá, Sim, mais ou menos nesse valor, cara, compensa muito, porque é de fato um filme diferente assim do que a gente acostumou a ver do Jack Chan e mostra uma questão dramática, como a gente já comentou aqui, que é legal, que é interessante, que é divertido. E essa questão da homenagem aos dublês, cara, isso me pegou bastante, assim. Ganhou aquele sim, pontinho a mais comigo depois de sim. terminar de assistir o filme. Eu Eu, gosto. Eu acho que é um dos pontos mais fortes do filme esse. com certeza. Eu colocaria ele aqui, ó, tomou uns socos, mas saiu vencedor, porque Sim, essa mudança de perspectiva de parâmetro, padrão, sim. enfim, eu acho que vale muito a pena. E eu acho que ele não vai lá pro topo, porque às vezes ele tem aquele drama novelesco. Sim, é E coisas verdade. começam a dar errado em cima de dar errado. Então você fala, poxa, os caras estão dando uma esticada no drama aqui. Faz parte, tá, gente? É legal porque tá no contexto, não é um negócio fora de proporção. Mas Sim. quem tá esperando ver aquela parte de ação mais, talvez fique um pouquinho assim. Então acho que ele tá bem colocado aí na segunda prateleira.
Eu acho essa questão também de uma dramaticidade um pouco maior, assim, esse drama que a gente às vezes não está acostumado, mesmo você falou novelesco, eu concordo plenamente, mas assim, eu Aham. acho que mesmo nas novelas nacionais, se a gente for comparar, é bem diferente do drama oriental, né? Que é a impressão que dá é que eles são mais exagerados ainda, eles são mais teatrais, a impressão que dá, né? Exatamente isso. Eles têm essa Muito teatral. teatralidade. Exato. Eu não sei se é por conta também dos. Não é kabukis, né? Mas enfim, daqueles apresentações teatrais que são milenares lá no Oriente, e por conta disso, Sim, o cinema. Acho que. Eu acredito que seja muito por conta disso. O cinema bebeu dessa fonte também, o cinema oriental, e trouxe isso para os filmes, né? Acredito que tenha sido sim. isso, né? E eu acho que é um costume asiático, né? É, exato. E é por isso que eu acho que interessante, a gente volta nisso, de você começar com Arrebentando em Nova York, que daí você, beleza, faz todo esse escopo, molda tudo isso que você quer, para depois você chegar, por exemplo, nesses Punhos do Dragão, ou então em Massacre do Bairro Chinês, olha só, esse gancho. Massacre do Bairro Chinês, que é um filme, se não me falha a memória, eu aluguei em DVD, por Aham. conta desse rosto maravilhoso do Jack Chan, tá na capa, vamos assistir, vamos ver qual é que é. Quando eu peguei, eu achei que fosse um filme bem mais comum do Jack Chan. Porém, eu acho que ele é até mais dramático, na questão de dramaticidade e de você ter causa e consequência, muito maior do que o Bons Companheiros. Porque esse filme ele é um drama de causa e consequência que o personagem do Jack Chan vai até as últimas consequências para conseguir enfrentar uma gangue que tá lá em Tóquio, enfim. E ele é um cara comum, não sei o quê. Um E é operário, um trabalhador. exato. E assim, cara, é um filme também que, apesar de eu achar ele um pouco mais longo do que ele deveria ser, ele é um filme que é interessante. É um filme que vale a pena ser assistido. E tem alguns também, como você comentou, tem alguns parceiros recorrentes da filmografia dele, como o Daniel Wu, que é Sim. um parceiro recorrente da carreira dele. E o que você acha de Massacre no Bairro Chinês? Eu perdi o finzinho do que você, na hora que você passou para mim, eu. Não, o que você acha do filme? Então, esse daqui é exatamente como você falou. Ele é um filme que ele é mais dramático do que Bons Companheiros, porque o Sim, Bons Companheiros ele é um drama familiar, um drama de carreira, né? Um drama que tem um contexto muito mais próximo do que a gente conhece. Agora, o Massacre no Bairro Chinês é um negócio que para nós é novo de ver. é, Imigrantes chineses entrando no Japão para trabalhar ilegalmente. Então você fica pensando, cara, é muito, muito específico, né? sim, Mas é muito interessante você ver que não é só no Brasil que você vê a crise trabalhista. Não é só no é, Brasil que você vê as pessoas disputando espaço com o crime. E aqui, no caso, você vê tudo bem amarradinho, assim, né? Tipo, o cara chega, o cara se ferra, o cara vai se enturmando, vai fazendo amizade com as pessoas, os caras são muito unidos, de repente eles trombam com o crime organizado e tudo sim. desanda. E é uma das primeiras vezes que você vai ver o Jack Chan pegar em armas para atirar em alguém mesmo. Que você vai ver ele usando de violência assim desse jeito, É. né? Por mais que você veja, pô, o cara luta o tempo todo, então ele tá sempre violento, mas ele não tá lá para quebrar um braço de alguém. Ele não tá lá para quebrar o pescoço de alguém, não é? É diferente do Van Damme, Sim, entendeu? Agora, nesse filme, o cara vai realmente do tipo, vou matar, vou me vingar, vou. Então é diferente. E eu é, acho que esse que é o lance dele estar aqui hoje. Por isso que ele tá aqui no nosso tier list, né? sim. Você sabe que a gente até quase entrou, que é aquele, acho que é o Estrangeiro, que ele faz com o Uhum. Pierce Brosnan, é o Pierce Estrangeiro, Brosnan, né? exatamente. É um filme que eles têm, eu vou dizer assim, eles são diferentes, completamente diferentes entre si, mas eu acho que são dois filmes que trazem uma fotografia mais escura, uma pegada mais densa do Ele que lembra qual. Chuva Negra. Sim, é verdade. É verdade. Cinza, úmido, E poças de água.
E quando o cinema de Hong Kong pega para fazer pega para colocar, inserir esses elementos dentro do filme, os caras sabem fazer bem, sabe? Os caras sabem fazer, Capricham. capricham muito, assim. Tem um filme com o Jet Li, se não me falha a memória, e assim, esse aí é muito mais super-heróico, assim, mas Sim, que sim. chama Máscara Negra, se não me engano, que é um Muito filme bom. também que tem essa pegada também de, putz, o cara pisa na poça d'água, a poça d'água espalha e tal, sabe? Então, Sim. quando o cinema de Hong Kong consegue fazer isso, inserir isso, cara, eles fazem num primor muito grande, realmente. Um cinema urbano, né? Muito urbano, Muito, assim. muito urbano. Agora eu vou deixar para você, André. Em que categoria você colocaria? Eu fico em dúvida entre empate técnico e tomar os socos. Vai sair o vencedor. Porque ele conversa com quem é fã, o Sim, Jack Chan. Ele é um filme que traz uma perspectiva que nenhum desses outros filmes que a gente falou até agora trouxe. é. E ele consegue puxar um pouco de cada, né? Então eu colocaria ele, acho que na segunda prateleira, junto com Bons Companheiros. Boa. Pode Ótimo. ser que depois, ao longo da conversa, a gente mova ele para baixo. Mas ele não vai abaixo do empate. Ele não é um É, filme ruim. exatamente, não é. E Eu esse acho. filme está disponível, hein? Ah, tá A disponível? É 2 a que 2? trouxe. Ó, que É da beleza. 2. Pô, Tá no YouTube. eu vou rever esse filme. E eu acho também que ele só não entra no acrobacias incríveis porque ele é um pouco maior do que ele deveria ser. Eu acho que o corte final Uhum. dele, que é de 2 horas mais ou menos, poderia ser lá de 1h40 mais ou menos. É, e é um Jack Chan que, assim, putz, a gente está acostumado a vê-lo mais performático e tal, então eu acho que E isso mais também alegre. mais alegre, é. É que ele não tá alegre. De Pelo jeito nenhum. contrário. De No jeito Bons nenhum. Companheiros, ele tá alegre. Mesmo que ele Sim, faça tem parte dramática, mas ele é um drama que ele tá compartilhando momentos divertidos. Aqui não. é. Esse aqui é um filme que não é para diversão, ele é um filme que é uma Não, história. realmente. Agora vamos para o próximo. Esse aqui voltando para Hollywood, Karate Kid com Jaden Smith, o filho do Will Smith. É um filme que ele não tem karatê, acho que é Kung Fu, né? No final das Kung Fu contas, Kid. Kung Fu Kid. Mas é um filme que ele, apesar de tudo isso, consegue homenagear o Karate Kid lá da década, acho que é de 84, o Karate Kid 84. original, 84, né? Original, tem toda, eu acho que tem todo o molde do Karate Kid original, mas é legal porque, além de trazer o Jack Chan, que é uma figura icônica do cinema de artes marciais, traz um protagonista negro. Isso é muito Sim. massa, isso é muito interessante, e eles conseguiram, no filme original, tem a questão do chute da garça, tem a questão da limpeza lá do carro e tudo mais, e aqui eles conseguiram fazer algo tão, não vou dizer mais icônico, mas assim, se mantém na cultura popular. Tira casaco, bota casaco. Tira casaco, bota casaco. Então, pô, eles conseguiram reinventar mesmo com aquela fórmula que é bastante convencional para essa franquia, né? Pois é, e assim, quem assistiu o Karate Kid dos anos 80 já vai identificar o Daniel LaRusso, Sim. que é o Dre Parker, e o Sr. Han, que é o Jack Chan, é o Jack Sr. Chan. Miyagi. É. Beleza. Mas eu acho que muito interessante é você ver eles colocarem as coisas dentro de Pequim, sabe? Eles estão na China, Sim. numa China moderna, que segrega o ocidental. É. E ele é duplamente segregado porque ele é negro. Então o cara tem que se provar. E Verdade. tem o interesse de uma menina no filme também, exatamente como o Oriental, né? primeiro. Mas Sim. eu achei que esse filme, diferente do Karate Kid de 84, ele coloca eles num nível de idade menor. Como se o Daniel LaRusso lá fosse um cara que tá indo pra É. faculdade. Tipo, tá no high school já. E ali, eles já estão menores. Mas é muito bruto. Eu achei tão interessante isso. O pessoal lá não tem dó. Eles batem mesmo. Então eu acho que ficou muito interessante essa repaginada que eles deram no roteiro, sabe? Eu achei que ficou Sim. interessante. E é interessante que tem, ó, além do Jack Chan, do Jaden Smith, tem a Taraji Henson, e também tem o. Cadê o nome do menino? O que é o, vamos dizer assim, entre aspas, o vilão do filme, né? Que é o. Aham.
a luta final e tal. Então é um contraponto tão bom quanto o Daniel LaRusso e o... Esqueci o nome do personagem lá, que é o vilão, do primeiro filme. Esqueci o nome, loirinho lá. Eu também esqueci, mas eu vou procurar aqui. Mas é muito interessante. Não, é que é muito nome, muita informação, mas é muito legal isso, porque quando eu vejo esse tipo de remake, enfim, repaginação, eu fico sempre com medo de não vou dizer estragar, mas assim, de você o fazer Johnny algo. Lawrence. Isso, exatamente. De você estragar toda essa magia que o original tinha, sabe? E assim, revendo o original, eu acho que ele é um pouco maior. É a mesma coisa. Eu acho que ele. E até por conta de ser um filme dos anos 80, ele tem um ritmo diferente, ele tem uma levada diferente e tal. Tem uma cena onde o Daniel LaRusso, ele tá andando por um campo de futebol americano, sei lá, e assim, ele vai andando, e o diretor não corta. Segue, entendeu? É uma coisa que hoje em dia é impensável. E é um aí tempo gasto, né? um tempo gasto. E aí o Karate Kid do Jack Chan e do Jaden Smith, ele consegue até dar essa repaginada, essa rapidez, essa fluidez. Uma condensada, assim. Exato, que de fato também essa nova geração consegue pegar, entender e assistir, sabe? Esse é o ponto, esse é o fato também, né? Sim. E sobre o Jack Chan em si, no filme, Sim, né? verdade. Eu entendo que ele é o destaque. Por mais que o foco não seja ele, né? Ele é uma segunda categoria de personagem ali no filme. Eu entendo que ele Co-protagonista, né? meio que rouba a cena, porque ele É. tem uma questão do vício, tem uma questão da solidão, da perda. Então, eu acho que mais do que o Sr. Miyagi tinha no original, ele agora tem um papel mais importante ali, sabe? E ele Sim. vai bem, porque ele tem essa carga de ser lutador, de ser ágil, de ser o Jack Chan, na verdade, né? Mas ele traz esse personagem sofrido, que dá uma chance pro menino, porque ele também é um pária, entende? Coisas assim. Claro, Então eu sem entendo que dúvida. tem essa pegada melhor com relação ao primeiro. Sim, Mas na minha visão, tá bom? A desvantagem é o Jaden Smith. Eu não acho ele bom ator. Eu não é. consigo. Ele entrega um personagem ali, ele faz o papel, dentro do filme funciona, mas eu não gosto da atuação dele ali. Tipo, Boa. de todo o elenco destoa um pouquinho, sabe? Sim, sem dúvida. Você chegou a assistir Karate Kid Lendas? Não Que ó, assisti. saiu ano passado ou retrasado, né? Eu Uhum. também não assisti. E acho que saiu muito por conta do Cobra Kai, né? Esse filme saiu muito por Exatamente. conta do Cobra Kai, que eu acho uma primeira temporada muito legal, muito boa, e podia ter parado ali. Porque depois vira meio que É. uma. Eu não sei se você assistiu, mas vira meio que um. Se Eu você vi a falou. primeira e comecei a ver a segunda e parei porque não gostei. É, fica meio que Virou tipo derrapando. um contra Virou, o outro. é, Virou virou malhação. exatamente isso. Exatamente isso. Matou. Resumiu. Virou malhação. Pensando em tudo isso, e pensando também que eu acho, e aí me corrija se eu estiver errado e se você tem uma, Claro, uma claro. opinião contra. Mas assim, eu acho que Massacre e Bons Companheiros, eles estão no nível acima de Karate Kid. Eu acho Eu que também Karate acho. Kid pode ficar aí, nesse meio Sim, termo sim. aí. Eu não acho que é um filme ruim. É um filme que eu Não, veria novamente. sem dúvida. Mas ele não briga com os outros. É, Eu acho que ele tá ali na. exatamente. A Eu tô fase nessa hollywoodiana do do Jack Chan. Jack Chan, eu acho que o único filme que vai se sobressair vai ser falado ainda. Lá no final. Sem querer Exatamente. dar Sem spoiler, querer dar spoiler, né? mas já dando spoiler, né? Vamos lá agora para Police Story. Eu vou até pegar aqui, ó. Police Story, que é um filme que eu acho que o próprio Jack Chan dirigiu, né? Deixa eu só. É O próprio. roteiro, direção, direção de dublê. Tudo Cara, aí. impressionante, impressionante. O cara fez tudo. E E olha o é ano, né? Olha o ano. 1985, é isso? 85. 85. E é legal porque é um pontapé inicial para uma franquia que tá aí até hoje. Eu acho que tem 8 filmes, ou sei lá, alguma coisa nesse Sim, sentido, e assim. tem filmes em que o Jack Chan só aparece assim. É Que ele, muito ele doido. passa, ele é o mentor, mas ele só passa. A história se passa com outros protagonistas. Sim,
Mas é uma franquia. E é uma coisa que você falou, acho que foi no próprio Massacre, que é legal que o cinema oriental ele gosta muito desse tipo de filme policial, investigativo e tudo mais. Não que o cinema hollywoodiano não tenha, mas o cinema oriental eu acho que tem até mais, viu? Eu acho que tem até mais do que o próprio cinema hollywoodiano. E assim, Police Story é o suprassumo do Jack Chan, assim, cara, tirando, obviamente, igual o Punhos do Dragão é um filme de Shaolin, quase, vamos dizer assim. E tem vários filmes do Jack Chan nessa pegada. O Police Story é um filme urbano, tá? É uma ação urbana onde ele Sim. onde ele tem todos os. Cara, você quer ver ele correndo, você quer ver ele pulando e tal, não sei, tem tudo isso, além de uma história muito interessante, muito envolvente. E eu não sei se é a primeira vez que ele dirigiu um filme, mas ele tava com uma mão certeira. Certeira. Porque eu acho que é isso, né, André? Quando o cara já é bom numa determinada coisa e ele consegue ter 100% dessa. Ele tem a mão em tudo no projeto, né? É Sim, o igual você falou, controle do roteiro, projeto todo. o controle todo. Isso eu acho que aumenta a chance do filme ficar legal, assim como é Police Story, né? Pois é, e é um filme que ele amarra tudo, porque ele tem É. drama do policial, da carreira, da integridade do cara, que é um valor muito comum nessa época do cinema chinês. Tem a parte cômica da relação dele com outros É. policiais e com a testemunha, que no começo é tudo muito leve, né? Não sei se você vai lembrar muito do filme, mas no começo, que ele vai proteger a testemunha, que é uma das chaves do filme, Sim. eles têm uma relação meio do tipo, ela não vai com a cara dele, e ele não vai com a cara dela, e ele, tipo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, mas vai correndo o filme e vai mudando essa dinâmica, Sim. né? Tipo, o cara vira o corajoso, vira o grande príncipe encantado e tal. Mas se você olhar ao redor, você percebe como era a China naquela época. Então é muito É. diferente de você ver, comparado com hoje. E tem de tudo, como você falou. Tipo, o cara tá pulando, correndo, quebrando, dando tiro, fugindo, dirigindo. Então é um negócio que é um buffet completo. Para quem gosta de Jack Chan e filme de ação, vai pegar ali um prato bem, bem interessante, sabe? Eu, é um dos meus favoritos, na verdade, né? Eu gosto É, bastante do. exato. E é legal também notar que ao longo do tempo, eu acho que até. É que eu não lembro ao certo, assim, porque, como a gente falou, sei lá, deve ser uns 8 filmes. Mas esses 2 ou 3 últimos filmes, ele já tá com uma pegada muito mais dramática do que propriamente aventuresca, vamos dizer assim, né? Então, a franquia, ela também conseguiu, ou ela também soube evoluir. Não Sim. necessariamente todos os filmes tenham o mesmo valor de produção ou Uhum. O mesmo é, nível, né? o mesmo nível do primeiro ou do segundo, enfim. Mas, de qualquer forma, eles souberam dar essa virada de chave no momento certo, vamos dizer, né? É, ele vai meio para uma conspiração, ele É, vai para uma crítica ao sistema, né? Ele vai buscando elementos dentro do contexto polícia e sim. ética para poder achar um mote, né? Ele vai lá, corrupção, e vai lá, vai achando. Eu acho isso legal porque você vai puxando, vai colocando mais personagens, vai tirando personagens. Então, uma dica para quem vai assistir: não se apegue muito com personagens, porque o único que fica é o Jack Chan. Muitos passam dessa para uma melhor, outros para uma pior, Sim, exatamente. né? E aí é a questão da evolução. A gente, assistindo ao filme, a gente consegue ver também a evolução de Hong Kong, a evolução da China de um modo geral também, né? Isso é massa, é interessante. Dá pra fazer E é uma muito bom, eu acho maratona muito legal. polici... A A2, ela tem algum Police Story no Ela contrato? tem ela já teve, hoje ela não tem mais. Mas ela teve desses novos, dessa tipo Ah, nova tá. Police Story e tal. Sim. Hoje ela não tem Police Story, mas quem tem é a Sato Company. Ah, tá. Boa, E boa. esse filme, inclusive, ele tá diferente, ó que bonito, né? Eu vou fazer uma crítica construtiva, entre aspas, né? A 2 ela tem diversos canais gratuitos no YouTube. Ela não Sim. tem nenhum canal pago no YouTube. Então você nunca vai pagar no Filme Plus para assistir um filme. É. Já na Sato Company, você tem lá alguns títulos gratuitos, séries, episódios de Ultraman, por exemplo, tal, É. Jaspion, para você assistir.
mas você tem todo um catálogo fechado. Então, para você assistir, tem que assinar pelo YouTube. E esse filme está entre os filmes do catálogo pago. Boa, boa. Né? Maravilha, então, bom E saber. não peguei nenhum desses para poder divulgar, infelizmente. Por essa história. Eu acho que tem um Police Story, aliás, que no Brasil ele acabou virando acerto de conta, se não me engano. Aí é Police Story 5, sei lá qual é que é. Mas, cara, gente, pesquisem aí que o Police Story, pra mim, eu acho que tá na mesma prateleira aqui, ó, do Arrebentando em Nova York. Eu acho que ele não tem como, ele fica é um dos melhores dele, não tem jeito, né? Sim. Sim, e como você falou, né? Talvez esse fosse um dos primeiros filmes que o Jack Chan dirige. Não foi o primeiro, né? Tá. A fase dele de Hong Kong se mistura muito isso. Com direção, co-direção e tal. Mas é o melhor, na minha opinião, é o melhor filme dele completo, sim. Né? Sim, exatamente, exatamente. Eu acho assim que mesmo depois assim, eu não sei se ele conseguiu chegar num nível tão Olha, bom eu vi 7 filmes do Police Story aqui, tá? 7 filmes? Você quase E o quase último foi em gabaritou, então. 2013. Tem um que é o que você falou, né? New Police Story, alguma coisa assim, né? Desculpa. Eu acho que tem algum filme que é New Police Story, deve ser o Exato. 7º, 8º, né? Sei lá. Esse eu assisti Ele tem também. o New Police Story, é 2004. 2004. E esse filme que era nosso. Ah, Mas já, tá. para deixar claro, tem uma história de disputa de direitos com a Sato Company antiga já. Aham. Né? Então, tipo, a gente contratava um pacote tipo Jasper Changeman, Jack Chan, Ultraman. E eles contratavam outro paralelo. Acabava o contrato, os caras já tinham pré-contrato, sabe? Então ficou meio que uma troca. Vai ter títulos que eram deles, que hoje estão conosco, e títulos são nossos, lá 2, né? Que estão com eles. Sim. Então, o importante é que está disponível para o povo assistir. Exatamente, exatamente. E falando em filmes disponíveis gratuitamente lá no Filme Plus Action e tal, Punhos do Dragão, que esse sim eu assisti no streaming da A2, eu acho que é Filme Plus Action, se não me falha a memória. Né? E eu não tinha assistido a esse filme, para você ter uma ideia. Filme de 79, ele tá novíssimo, ele tá bem novinho. É um filme, como a gente comentou, nesse período mais cinema de Shaolin. Nossa, eu posso estar falando uma heresia completamente, uma grande heresia aqui. Mas assim, ele é uma pegada de filmes que não tem como falar, é luta de clãs, Exatamente né, isso. briga de clãs, enfim, e tem boas viradas, eu acho que tem boas cenas de ação. Você, obviamente, nota que as coreografias de luta, em determinados momentos, você vê, putz, aqui dá para perceber que o chute não pegou, aqui dá para perceber que o soco não pegou. Mas eu acho que até isso, no final das contas, é um gostinho, é uma cerejinha no bolo, assim, também isso, sabe? De você ver também como evoluiu o cinema de um modo geral e como mesmo naquela época, os caras sabiam fazer luta corporal, né? Sabiam fazer. Focada nisso, na verdade, né? Exato. Parece que tudo é feito para terminar num combate. Né? Do tipo, você derrubou meu café. Já rasga a roupa, já sai quebrando. Mas isso que você falou é verdade. Quando você vai ver um filme desse, vamos pensar assim, ó, de Police Story, que é 85 para baixo, a maioria dos filmes tem essa pegada. Né? E especificamente do Punhos do Dragão e Mil Dragões diferentes que você vai encontrar nessa época, dos anos 70 ali, é igual. A estética é muito parecida, o tipo de roupa que eles usam é parecido, as coreografias são parecidas, dá para ver claramente a cadeira de isopor ou de tipo Chaves mesmo, né? Os defeitos especiais. Só que isso faz parte da magia do filme. Hoje, deixa mais você assiste um charmoso, filme né? desse, exato, porque você vai ver como era feito naquela época. É igual você querer assistir hoje Charlie Chaplin. E você vai pensar assim, nossa, que porcaria, o cara tá entrando numa máquina, mas de papelão. É claramente de papelão. Isso hoje, mas isso nos anos de 1900 e bolinha, isso era fantástico, porque era novo. A mesma coisa aí nos anos 70. Os caras estão fazendo cinema usando dois VHS para editar o filme, entendeu?
Sabe? Então, não critica. Não, e outra, eu acho que tem um determinado momento lá, que é a virada do filme, onde acontece um envenenamento, acho que você vai lembrar, Aham. né? É, que é uma coisa extremamente corajosa, cara. É extremamente corajoso, porque acontece isso e determinado personagem é colocado como culpado. E aí depois a trama vai se revelar, enfim, não vou contar, apesar do filme ser de 79, mas muita gente não deve ter Não assistido. viu, não viu, é. Muita gente não assistiu. Eu era uma pessoa que não tinha assistido ainda. Aham. Assistam porque eu acho que assim, essa é uma coragem do roteiro que eu não sei se hoje em dia eles teriam essa coragem. Esse é um ponto também, sabe? De você conseguir. Como é um filme, um cinema que, óbvio, tinham vários filmes e tal, mas eu acho que existia ainda uma modelagem para saber, putz, vamos ver qual é que é e tal. Você poderia experimentar mais, você poderia, sabe, ter essa coragem. Eles tinham essa coragem a mais por conta dessa experimentação. E, cara, eu gostei muito dos Punhos do Dragão e ver o Jack Chan novíssimo, cara, novíssimo. Pois é. E assim, você imagina que o cara edita o filme e dubla depois. Então você percebe que muitas vezes nem sempre concilia a fala com a voz. E a gente vê dublado em É, português. Então a gente já tá acostumado com esse delay, né? Tipo, o cara mexendo na boca e a voz demora um pouco para sair. Normal. Parte do charme, digamos assim. é. Mas eu sei que nessa época eles faziam muito disso. Eles faziam uma história, na hora de ir para edição, eles percebiam que tinha alguma falha ou alguma coisa que não deu certo. Eles faziam uma nova. Aí você percebe mudança de luz, mudança de Sim. traje, erro de continuidade, né? Porque é tudo feito assim. Então, tipo, peraí, não desmonta aí não que eu não acabei, sabe? E vai lá e filma mais uma cena e põe no meio e corrige a voz. Então você percebe que é muito diferente de hoje. E no E fim aí das você contas, falou, a liberdade, né? O cara vai editar. E naquela época, o cinema americano não entrava na China. é Então era verdade. isso que eles tinham. Era o que tinha. E é tão importante, não necessariamente só esse filme, porque eu acho que Tarantino pegou diversos, ele pegou o escopo Kung Fu, Karatê, enfim, filmes desse tipo assim, que de uma forma ou de outra, Punhos do Dragão tá lá como uma espécie de que o Bill meio que entre aspas homenageou também, sabe? Pegou como Sim, base, como fonte filmes como esse para o Tarantino para inserir naquele universo que ele criou. Então, assim, há uma importância gigantesca nesse filme e em vários outros filmes que tem essa temática, essa pegada também, né? sim. E os caras, eles souberam também evoluir, né? Hoje em dia, Sim. na verdade, não, nem hoje em dia, se você for pensar nos anos 80, 90, o Jet Li pegou esse nicho para ele, né? E ele Pegou. melhorou muito. Se você olhar as coreografias, as montagens, a câmera, ele mudou isso. O Jack Chan pegou uma época que tinha um sistema que era muito mais rústico e agora eles trabalharam muito mais coreografia. Então, vai evoluindo. Então você acaba meio que respeitando. E eu acho interessante você falar do Tarantino, porque ele realmente traz, ele declara isso, É, né? ele Então, tipo, é declara. isso. É baseado no Kurosawa lá, nos samurais, mas também tem muito das batalhas de clã Sim, chinesas, né? exatamente. É muito legal. Eu vou falar para você que eu deixaria ele aqui, mas eu colocaria Aham. ele na frente desses dois aqui, ó. Tá bom. Você colocaria ele acima? Não, não, eu colocaria aí mesmo. Deixaria ele na frente dos dois aqui. Vamos para um que talvez seja um pouco, talvez eu seja um pouco polêmico. O Terno de 2 bilhões de dólares. Cara, eu acho que esse é um dos piores filmes da carreira do Jack Chan. Eu não sei. Eles não souberam, e talvez tenha sido a primeira vez que eles colocaram o Jack Chan com efeitos especiais e tal. Era para ser uma aventura divertida. Muita gente gosta, na época, muita gente gostou. Tem a Jennifer Love Hewitt também. Mas esse filme, para mim, não funciona de maneira nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Não, para mim, não é engraçado.
As cenas de luta, elas são mal coreografadas, sabe? Eu acho Mal um filme filmadas. mal. Cara, eu acho esse filme muito, muito fraco. Mas eu também acho, concordo contigo. Eles pegaram um cara que tava arrebentando, literalmente, Sim. que Não em tava Nova York, estourado, não em Nova York, é. mas eles pegaram ele numa fase muito boa americana, né? Colocaram com uma atriz que estava em alta por conta dos filmes de terror e montaram esse filme. Mas ele é um filme claramente que não foi feito para ele. Era mais fácil botar o Owen Wilson aí. É. Chris Tucker aí, né? O Chris Tucker, porque daria melhor. Porque era uma combinação que você fala natural. É. Ali ficou para mim muito claro um preconceito, digamos assim, estético. Porque eles tentaram fazer um filme chinês nos Estados Unidos e não deu certo. Então eles descambaram para um negócio que não tem explicação. Eu realmente. E a história é fraca. Eu acho que se fosse uma história boa, né? Tanto. Tem outros filmes dele nessa época americanos que são Sim. melhores. Ah, sim. Aliás, vamos falar de um daqui a pouco. Que é um pouco mais, é um pouco antes, mas o Kevin Donovan, que é o diretor desse filme O Terno de 2 bilhões de dólares, cara, ele não fez absolutamente nada depois. Ele fez alguns curtas-metragens, ele fez acho que uma É, animação e mais é, nada. Ou seja, mostra também que foi uma, eu acredito que tenha sido uma espécie de uma aposta. Putz, vamos apostar, vamos ver. Coloca o Jack Chan com é. esse diretor novato e vamos ver o que vai dar. Eu acho que esse filme ele teve um orçamento, cara, razoável. Quer ver uma? Deixa eu dar uma olhada aqui. 60 milhões de dólares, arrecadou mundialmente 104, ou seja, ele fez certo sucesso na época, sei lá, mas se a gente for. Mas eu acho que ele não deve nem ter se pagado. Então, é isso que eu ia falar. Se a gente for parar para analisar que o filme tem que faturar pelo menos 2 vezes o seu orçamento para ele ficar no 0 a 0, vamos dizer assim, talvez por conta dos DVDs lá das locadoras tenha ido um pouco melhor. É. E até Mas hoje ele está disponível, né? Até hoje você consegue assistir. Então, muito provavelmente ele ainda rende algum dividendo pro estúdio. opa, deu uma falhada aqui, André. Peraí. Voltou. Voltou? É, eu dei uma pausadinha aqui, mas voltei. Opa, voltou. Não, com certeza. Eu descobri onde ele está passando. Ah, Você consegue assistir ele na plataforma do Mercado Livre, então de graça. de graça. Boa, Ou você aluga no Prime Video e no Claro. boa. Porque, mas assim, putz, já que tem o Mercado Play aí pra vocês, ó, se você é fã, novamente, eu acho que é um filme assim, Mas se você é já fã e teve, na tal. minha opinião, teve a fase dele já. Não, com certeza, E você sabe que é um filme também que eu peguei aqui, a gente foi falar e tal, montar essa lista. É um filme que de fato eu não lembrava, velho. É totalmente esquecível esse filme, né? Total. Totalmente esquecível. Nem a Jennifer Love Hewitt salva. Nem ela salva, cara. Eu Nem tava ela. Ó, olhando aqui se eu achava um Police Story na lista dos filmes da 2, mas não tem. não tem. Então, ó, eu colocaria ele em vários ossos quebrados, viu? Porque esse filme realmente é difícil de assistir. Ó, tem o Massacre no Bairro Chinês, que tem 2 horas, ele passa muito mais rápido. Isso porque eu acho ele um pouco mais esticado do que a 1h38 do Sim. Terno de 2 bilhões de E o dólares, ritmo sabe? dele não é um ritmo frenético que nem o Terno. Verdade, é verdade. O Terno parece que ele não para nunca. É um É o clímax tempo inteiro. constante. É. É. E é E o interessante Massacre porque. não. Exato. Mas é muito doido, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem clímax de 1h30, praticamente não tem clímax, porque você fica Exatamente naquela isso. constante direto, né? Você não tem tempo de entender a história. Exato. Eu acho que eles tentaram fazer, tudo bem que é 2002, mas assim, eu acho que já estava naquela virada de chave de um cinema com um ritmo um pouco mais frenético, começando essa questão do ritmo um pouco mais frenético. Eles tentaram fazer um negócio desse no Terno e assim, putz, não deu certo de verdade. O próximo que vamos falar da A2 também, outro que eu assisti também numa cabine online de imprensa, Operação Panda,
E esse é um filme que ele tem animais também, assim como acontece com Bons Companheiros, mas esse ele leva o Operação Panda me lembra muito tipo Looney Tunes, tipo Hanna-Barbera, alguma coisa nesse sentido, assim. Porque ele tem esse timing de é, desenho animado, não Exatamente necessariamente isso. em todo, mas tem determinadas cenas onde o cara é jogado para o alto e tal. Ele tem essa leveza, né? Vamos dizer assim. Você sabe que o comentário que eu vi com mais frequência pesquisando sobre esse filme depois para nossa conversa é exatamente isso, que é um filme que meio que representa essa fase anos 2020 para frente do Jack Chan, que é um filme familiar, tipo, é um filme Sim. pipoca. Diferente dos outros que você vai ter ação ou drama ou alguma coisa mais extrema. Esse é um filme linear, porque ele é Eu, feito para ser uma aventura. É. Não, eu acho que é o que você falou, certamente putz, uma comédia, uma aventura familiar que tem, obviamente, o Jack Chan lá como o grande astro, mas que tem o Panda que até, eu acho que até porque o Panda às vezes ele tem uma tosquice gráfica que até isso me remete aos desenhos animados, cara. Até isso me remete. Mas ele tem o visual dele tem uma cara de DreamWorks, Tem. sabe? Eu tô com um take aqui, na IMDb aparece, eu tô com um take parado aqui numa espécie é uma casa, aquela mansão, né, do filme e tal, Uhum. e aí o sol tá pegando bem, tá Supostamente onde ele entrando mora, né? isso, tá entrando pela janela, e é o que você falou, a impressão que dá é que daqui a pouco a Fiona vai aparecer ali nesse take, sabe? É, é, mu- é muito interessante isso que você falou mesmo, e assim, é um filme para toda a família, aí ele faz ele mesmo no filme, não é? Na verdade, não ele mesmo, mas o personagem dele é o Jack, né? É uma versão dele mesmo. É uma versão dele É mesmo. uma, que tem uma conexão com preservação, o panda ser o símbolo da China e tal. É porque ele tá gravando um filme, não tá? Nesse. Isso, daí eles encontram o panda ali, Ali. Sim. e aí os caras querem levar embora e ele Vai não. sai pra. Exatamente. É. Então tem Exatamente. uma pegada meio ecológica, meio preservação, Tem. né? Mas Tem. obviamente que esse panda não é de verdade, tá? É. É. Ele tem. E é o que eu falei. Eu acho que tanto a questão do Panda quanto algumas locações, eu acho que traz essa certa estranheza, assim, porque você percebe, você fala, bom, eu acho que aquele fundo ali não é verdadeiro. Mas eu Uhum. acho que ainda assim tem esse charminho, assim, de você. Se você entrar com essa mente de que você vai ver um desenho animado, entre grandes aspas, live action, cara, eu acho que você pode se divertir muito, viu? Sim, porque a gente vê tanta tranqueira assim. Ele tem uma pegada assim, bem distante de Roger Rabbit, em que você Uhum, tem uma interação ali, né? sim. Então, e Roger ele é Rabbit 2D, divertido, claro, sim. né? Mas é bem feito. Apesar de ser você olhar e você falar claramente que aquilo é CGI, você sabe que não é possível que tenha essa interação do Jack Chan com o panda, entendeu? O Jack Chan não ia chegar tão perto de um bicho selvagem desse jeito, Com entende? certeza. Mas é Mas isso. eu entendo que seja algo divertido, algo É, lúdico, digamos assim, sim, com no certeza. mínimo. E eu acho muito legal que a A2 ter trazido de fato esse filme. Ele foi direto para streaming, né? Oi, tá ouvindo? Não, não vi, perdão. Não, tranquilo. Ele foi direto para streaming, né? Ele foi lançado diretamente para streaming, né? Ele foi para o cinema, Ah, ficou tá. em cartaz acho que 2 semanas e depois foi pro streaming. E Foi pro hoje streaming. ele tá em locação digital, Legal, legal. Também nas pay-per-view, mesmas plataformas lá, né? mesmas. É. Ele tá em todas, na verdade, assim como o Bons Companheiros. Sim, legal.
Aliás, eu deixaria ele. Eu deixaria ele aqui. Sim. Por ser uma Sim. comédia. É isso, é uma comédia muito familiar, É. muito gostosa de assistir. E Sim. eu acho assim que para as crianças, para os pequenos aí que quer, o pai fala, eu quero inserir meu filho para ele assistir o primeiro Jack Chan dele. Aham. Quem Porra, é Jack Chan? Quem é Jack É Chan? esse. Operação Panda, cara, é a porta, pô, é essa primeira porta aí para ele abrir. Sim. E ó, o preço dele tá mais baixo que uma pipoca. Então, Porra, boa. dá para você assistir, dá para você alugar, tranquilo. O bom, fazendo ó, o merchan aqui, ó, o bom é o seguinte, o pai, a família pode alugar Operação Panda e Bons Companheiros para assistir no final de semana, porque daí todo mundo fica feliz, ó. Sim. Dá para alugar no YouTube, assistir na Exato, ó. televisão, Aí, dá para ó. alugar no Prime Video. Tá tranquilo. Com certeza. Depois assistir um gratuito ali, ó, o Punhos do Dragão. Fechou. Sim. Por último e não menos importante, A Hora do Rush, que eu acho que muitas e muitas pessoas conheceram Jack Chan em A Hora do Rush, que é um filme que ele tem uma pegada de máquina mortífera, ele tem uma pegada Exato. desse, né, policial bom, policial mal, que ele, não mal, mas os policiais que nunca se entendem, né, Sim. essa O questão, certinho e o que dá o jeitinho. exato, e essa diferença, né, do cara oriental com o cara norte-americano negro, policial, né, que tem toda aquela malandragem e não sei o quê, o policial oriental, que é mais na dele, mais tímido, só que dá porrada em todo mundo também, e é um filme que fez muito sucesso, acho que depois foram feitos mais dois, né, duas continuações, né, A Hora do Rush São 2 três e 3, filmes, é. Hora do Uhum. Rush 2 e 3. Eu não sei não se ainda a gente não vai ver uma Hora do Rush 4 aí. Eu ouvi rumores, ouvi comentários de alguma coisa assim. Mas o primeiro A Hora do Rush é de longe assim o melhor filme da franquia para mim. Deu uma. Eu perdi um pouquinho Não, a tranquilo. Eu tô falando que o primeiro Hora do Rush é o melhor filme da franquia para mim. Sem dúvida, sem dúvida. Os outros, eu acho que eles não são diferentes do Bater ou Correr, que você muda muito o cenário, que você faz uma mágica estranha ali. Ele tem uma conexão, ele flui, como se a história É. fosse realmente uma sequência, mas ela vai perdendo, né? O primeiro é muito bom, o segundo é ok, o terceiro, ok, né? E, novamente, né, a gente vai para aquela história da honra do policial chinês. Ou seja, é como se você pegasse o cara do Police Story, desse uma lavada americanizada nele e traz ele para o do Rush. Funciona, porque o Chris Sim. Tucker pega o oposto do cara descolado, mas no fim o cara encontra uma linha de conexão entre os dois e eles. E Então é um dos melhores filmes do Jack Chan que eu já vi, eu acho. Eu gosto também. E é interessante, eu não lembrava que o Brett Ratner, que aliás ele dirigiu o X-Men, enfim, ele é o diretor do Tem filme. muitos filmes, né? Cara, ele é diretor do filme. E assim, eu acho que ele é um cara, é um bom diretor, é um diretor eficiente, vai. É um diretor que Hollywood, acho que, sabe, a eficiência para Hollywood é o Brett Ratner, assim, é o estilo. É. É, e, cara, eles conseguiram, assim, uma química inacreditável, ele e o Chris Tucker, né? O Chris Tucker, eu acho que o que o Kevin Hart, por exemplo, ele tenta fazer hoje em dia, o Chris Tucker de fato conseguiu, porque o Chris Tucker tem aquela questão de gritar e não sei o quê. Só que eu Aquela acho que voz fina. mas o equilíbrio do Chris Tucker é um pouco maior do que o do Kevin Hart em Jumanji, por exemplo, entendeu? Eu acho. Sabe uma coisa que mostra pra gente? O quanto esse filme pegou, quanto a história deu certo, quanto a química deu? Você vê os créditos, os Sim, erros de gravação do filme, sabe? Mas independente disso, você falou uma coisa muito, muito legal que foi a escolha do diretor, né? A forma como o cara conta a história. Ele lembra em trechos, Uma Noite no Museu, por exemplo, com aqueles planos largos da festa,
as cores, a temática, a forma como eles encaixam os dois, tipo, leva o cara pra Chinatown, e o cara não entende nada, como se ele mora ali, mas nunca foi lá, sabe? A única coisa que ele conhece da China é a comida. Então, eu achei essa dinâmica construída e a condução muito, muito boa. Eu tô tentando Sim. pegar aqui o IMDb do Brett Ratner para poder lembrar os filmes dele. Ah, só antes de você, enquanto você vai procurando aí, o filme ele foi orçado, cara, em 33 milhões e Ah, Dragão arrecadou mais de Vermelho. arrecadou mais de 240 milhões no mundo todo. Então, puta, foi um baita de um sucesso. E aí, só para contextualizar também, só para eu puxar mais um gancho, hoje em dia, o André, assim, eu tô pensando aqui, se você souber de algum, obviamente me fale. Mas eu não lembro de um artista marcial oriental que esteja em voga em Hollywood. Assim, eu tenho Tony Jaa, que era um cara que fez o Protetor, Ong Bak, por exemplo, mas assim, ele tentou, mas não chegou lá. Eu não sei se tem outro cara assim. Tem um cara que é o Donnie Yen, Ah, é verdade. Boa, boa. único que fez Star É. Wars, Ele né? fez Ip E Man, né? Só Ip pra galera. Man, exatamente isso. É verdade. Tem vários filmes dele da A2 também que saíram agora há pouco tempo. Pô, legal. O Promotor, é, tem um outro, eu tô tentando lembrar o nome, não vou lembrar agora. Eu tô Mas ele é pensando um. no. Puta, mas ele é um baita de um. Ele é um baita de um artista marcial. Verdade, cara. Então, É mas ele verdade. também é diferente do Jack Chan, que tem essa É. pegada mais cômica. Ele é um cara muito sério, né? Sim. Mas você olha ele nos filmes. Se eu não me engano, ele também fez, acho que Guardiões da Galáxia. Algum Ele fez. personagem. Ele Ele fez fez Star algum Wars do também, o Rogue Star One, Wars, né? foi. É. Isso é Ele, fato. ele é um cara cego, né? Agora, o do. Eu não É lembro isso do. mesmo. É, né? Ele é um cara cego. Agora do Guardiões eu não lembro. Pode ser, mas eu não tô lembrado do personagem dele. Mas no fim das contas você me trouxe um bom nome, aliás, um baita nome que tá em voga aí com certeza. Donnie Yen é um cara que talvez não tenha uma tier list tão rica quanto a do Jack Chan para o pessoal, mas ele é um cara que, se você for puxar os filmes dele, ele começou pouco depois do Jack Chan e hoje você encontra ele se aventurando como diretor também. É, Ele fez 4 filmes do Ip Man, são filmes muito bons. E sim, tem vários, o cara vai para tudo que é área também, né? Então é ele outro vai. ator bom. Mas infelizmente ele não tem tanto espaço em Hollywood quanto o Jack Chan, né? É, ele não tem no cinema hollywoodiano, eu acho que ele não tem nenhum filme como protagonista em si, né? Ele fez John Wick. Ele fez John Wick, é verdade, é verdade. É verdade, uma baita cena no John Wick, com certeza, tem razão. Aí Ele fez Mulan. Mulan, o live action, né? Verdade. Ele fez o Triplo X, Rogue One, o Caraca, Tigre e o Triplo Dragão. X, Tigre e o Dragão, sim. Triplo X, mas é outro, bem ruim. Mas realmente, o sucesso do cara veio com. Ele fez Bater ou Correr em Londres, olha só. Olha só, caramba, que legal. Blade ele fez. O Blade 1? Blade 2. Caramba, velho. É. Viu? Preciso rever a carreira dele, velho. Preciso pegar os filmes Pois e é, eu assistir. também, mas sabe que eu não tinha lembrado de tudo isso. Eu lembrei do Star Wars, do Rogue One, eu lembrei. Sim. Eu lembrei que ele tinha feito alguma coisa mais recente que eu lembrava, que era o John Wick. Ah, Mas que boa. eu gosto dele porque eu gosto dos filmes dele. Toda vez que Porra, que chega um filme legal. novo dele na 2, eu falo, opa, manda o Bora link aí que eu quero assistir. ver. Com certeza. E Você tava buscando alguma coisa do Brett Ratner? mas eu tava olhando só a filmografia A dele. filmografia dele. Mas é um cara bom. Realmente, eu acho que diferente do cara que fez os outros, né? Sim, Principalmente o Terno, né? sim, Eles pegaram um cara que tinha grife, né? Um cara que exatamente. tinha, né? Ele fez E esse Superman também, filme, né? O Brett Ratner, né? O Superman, o o Retorno, Returns, né? é, Ele fez. que não é um filme ruim, tá? É um filme ok. É um filme ok, é um filme ok. É. E Esse filme dá pra assistir na HBO Plus, a Hora do do Rush? HBO Max, Hora do Rush.
Boa, Hora do Rush então na HBO. André, e pra você, a Hora do Rush em qual prateleira fica? Eu colocaria na primeira, Boa, lá em cima. tô junto com você, tô junto com você. Gente, essa foi a nossa tier list do Jack Chan. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui qual é o filme que você mais gosta da carreira do Jack Chan. Deixa eu voltar aqui pra gente. Pronto. Qual é o filme que você mais gosta da carreira do Jack Chan? Muito obrigado aí. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, que isso me ajuda bastante. E aqui, ó, tem Guia de Terror e também A2 Filmes, os sites, Instagram, enfim. E, André, cara, muito obrigado por novamente ter aceitado esse bate-papo, que novamente foi incrível. Obrigado, é sempre um prazer, né? Hoje a gente teve que lidar com o tempo, que não tá bom para nós aqui, né? Tá dificultando um pouco, às vezes, a nossa troca, mas eu acho que o que nós trouxemos vale muito, entendeu? O Jack Chan é demais, falar de filme é legal, e a gente traz o nosso tempero, né? Da sua experiência, da minha, a gente vai trocando coisas em comum, coisas que a gente aprende um com o outro, então eu acho que é sempre muito legal. E quem ganha é todo mundo, quem tiver vontade de assistir vai gostar. E topo sempre, só chamar Com aqui. certeza. E eu acho que tinha, quase que eu me esqueço, tinham algumas novidades que você ia falar em primeira mão. Primeira mão, primeiríssima mão. Na verdade, essa ninguém sabe ainda, ninguém não soltamos ainda essa notícia. Boa. Mas se você gostou de Operação Panda, que a gente falou bastante aqui, fique esperto, porque em outubro a continuação chega exclusivamente pela A2 Filmes, para Boa. locação digital. Operação Panda, a Tribo Mágica. Eu não tenho detalhes para dar ainda, porque o filme está em pós-produção, mas promete ser tão bom quanto esse daí. Né? E tem um outro filme ainda, que vai chegar antes, em agosto, chamado Operação Sombra, que bota o Jack Chan naquela vibe policial, também para locação digital, começo de agosto. Então são dois filmes inéditos do Jack Chan que vão chegar e que estou divulgando pela primeira vez aqui no Cinema e Séries com o Éder. Vou falar pra você o seguinte, que eu acho que esse corte vai até antes, viu? Porque vai sair em agosto aqui esse programa, mas então eu acredito que eu vou fazer um cortezinho aí, se você me permite, eu vou fazer um Claro, pode falar. cortezinho para Instagram, enfim, e aí depois eu solto o programa inteiro lá em agosto, mas aí pelo menos já vai ter um short, já vai ter um cortezinho Pode falando a soltar. respeito dessas novidades, porque senão, se eu for para agosto, aí acaba que não vira novidade. Tem que soltar um pouquinho antes, tipo, prévia, né? Em breve. Exatamente, exatamente. Gente, então é isso. Muito obrigado por vocês terem ficado até o final. Um forte abraço e a semana que vem tem mais. Valeu. Tchau.